Olá, queridos, que alegria! A 13ª aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje, para encerrar o trimestre, nós vamos falar sobre o cativeiro de Judá. Vamos orar então. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por o tempo que nós temos vivido, Deus. Que o meu irmão, que a minha irmã, papai, possam ser cheios da tua graça nesse dia e que em nome de Jesus, pai, pelo teu Espírito, nós possamos receber porção, papai, de ensino, porção de sabedoria, de discernimento, pai, para viver, Deus, feliz, para viver dias realmente alegres na presença do Senhor. Muito obrigado, pai, em nome de Jesus. Vamos lá então o texto áureo da lição. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam, ou seja, zombavam, escarneciam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Vamos fazer um resumo bem rapidinho. Você vai lembrar aí Salomão, que foi a primeira aula, a construção do templo, né? Depois o reino dividido. Nós vamos ter lá Roboão ao sul e Jeroboão no reino do norte. Aquela briga que deu e eles foram com o reino dividido, cada um para o seu lugar. Depois falamos sobre o rei Asa, sobre o rei Josafá, sobre Joás, lembra aquele menino que ficou escondido lá dentro do palácio e depois com 7 anos, sobre o sacerdote Joiada, pegou aquele menino, enquanto Joiada esteve do lado dele, ele foi um bom rei. Quem mais? Ezequias celebrou a Páscoa. Depois nós falamos sobre Manassés, que foi um péssimo rei, que reinou durante 55 anos lá em Judá. Depois falamos sobre Josias também, que voltou a trazer o povo para Deus, e o avivamento veio através da vida dele. E continuando, nós vamos falar sobre Joacás, que reinou só 3 meses, né? O filho de Josias. Depois, Eliaquim. Aí vamos entrar na história com o faraó Neco do Egito, que foi lá e mudou o nome dele para Jeoaquim. E ele cobrou impostos, por quê? Porque o Egito prometeu ajudá-lo. Então ele cobrava o imposto do povo para poder pagar o faraó. E isso não foi nada bom. E nós vamos ver depois Joaquim, o seu filho, que durante 3 meses, aí veio o cativeiro de Judá, através de quem? Nada mais, nada menos que Nabucodonosor. E Matanias, que era irmão do pai de Joaquim, foi chamado agora por Nabucodonosor de Zedequias. Vamos falar um pouquinho sobre Zedequias. Zedequias rebelou-se contra o domínio de Nabucodonosor. Ele não quis pagar os impostos, ele achou que não deveria fazer isso. Aí o que aconteceu? Ele não buscou arrependimento. Jeremias muitas vezes advertiu o rei que ele devia realmente voltar para Deus, mas nada feito. Durante 18 meses durou o cerco da Babilônia. E um dia, até que enfim, Nabucodonosor entra por Babilônia adentro e destrói tudo realmente sobre a cidade santa ali. E Zedequias fugiu, foi capturado junto com seus 2 filhos. E o que aconteceu depois? Em 586 a.C., vem aí a queda de Jerusalém. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Foi muito triste a história de Zedequias. Por quê? Porque ele não quis ouvir o Senhor, não quis se arrepender. E mesmo Joaquim tendo sido levado cativo, e depois no finalzinho do livro de Crônicas a gente vê que Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, liberta Joaquim daquele cativeiro e trata ele com benevolência. Os profetas tinham que enfrentar qual o cenário que nós falamos todas as 13 aulas, inclusive hoje? Idolatria, desobediência, o sangue dos inocentes que era derramado, a injustiça social. Meu Deus, como? Que pergunta para nós, como sobreviver nesse tempo? A morte de tantos profetas, o engano, a mentira e a apostasia. O que era isso diante da vontade de Deus? Nada para aqueles homens, mas aqueles homens não consertavam com Deus.
E hoje, muitas vezes, nós vemos isso acontecendo. Por que será? Olha só que interessante. Andar com o Senhor é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham. Atrapalham no quê? Na caminhada cristã. Nós precisamos contar com o quê? Com a misericórdia de Deus. É essa misericórdia que realmente o profeta que viveu nesse tempo do cativeiro de Judá, ele deixa escrito para nós no livro de Lamentações. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha o que ele fala. Quero trazer à memória, diz Jeremias, o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E é verdade, a fidelidade do Senhor, a misericórdia, a bondade, a longanimidade de Deus em meio a toda a idolatria. Os profetas eram unânimes, eles eram incansáveis, taxativos com relação à idolatria do povo. E o que adiantou? Nada. A Babilônia levou cativo o povo durante 70 anos. Nabucodonosor já nem existia mais quando o rei Ciro veio e trouxe um decreto de Deus para aquele povo. Nabucodonosor realmente foi um dos reis servo do Senhor, porque o Senhor fala na palavra que daria tais cidades a Nabucodonosor por um serviço prestado. Ou seja, Deus usou esse homem. Olha a história de Daniel, viveu na corte de Nabucodonosor ali, como Deus abençoou aquele homem. Como Deus abençoou Sadraque, Mesaque, Abednego, porque eles eram tementes a Deus, mesmo no cativeiro da Babilônia. E quantos outros? O próprio Jeremias, que foi para o Egito depois, quando o povo foi para a Babilônia, Jeremias foi para o Egito, porque Deus estava no controle de tudo. Aonde você estiver, Deus está com você. Havia uma dúvida entre a palavra verdadeira e a palavra falsa. E por que você acha que veio o cativeiro sobre Judá? Israel já estava cativo, agora Judá. A obstinada desobediência da liderança judaica trouxe o cativeiro. E esse homem, Jeremias, um homem realmente que buscava o conhecimento de Deus para o povo, trazer a palavra de Deus para o povo. Ele viveu durante esse cativeiro. Mesmo no mais terrível dos juízos, Deus permaneceu verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo. Quantas palavras Jeremias trouxe para o povo de Deus. Quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi espancado. Jeremias teve uma vida solitária, porque Deus disse para ele nem para casar. Porque Deus ia matar, realmente descer a ira do Senhor, ia vir, ia descer sobre aquele povo e não ia sobrar ninguém. Então Deus já estava dizendo para Jeremias, Jeremias, não sofra com essa nação, porque eu vou trazer sobre eles a minha ira. E Jeremias cumpriu o seu papel. Olha, o povo de Deus, ele foi escravizado pelos assírios, pelos egípcios e agora pelos babilônicos. Mas o povo ainda assim não se arrependeu. Jerusalém passou por um triste estado de miséria e fome. O povo abandonou o seu Criador. As mulheres chegavam a matar suas crianças para comer aquelas crianças. Meu Deus, que horrível isso! Que terror foi! Fora os homens que se diziam de Deus e não eram de Deus. Sacerdotes, realmente homens do diabo, dizendo que estavam cumprindo a vontade de Deus ali. Mas não, os profetas foram usados para advertir esse povo. Qual que é a conclusão dessa aula de hoje? Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela torna cativa de suas escolhas erradas. O que prende as pessoas não é o que o outro faz, é o que ela mesma faz. Vivemos num mundo onde as nossas escolhas muitas vezes vão nos prender ao pecado, vão nos prender à amargura, vão nos prender a tantos outros deuses que nós mesmos não sabemos, estamos cativos e não estamos vivendo o que a palavra de Deus fala. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por essas coisas. A liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, o que há? Aí há liberdade. Mas o que o povo faz? O povo se torna cativo dos seus sonhos, dos seus pensamentos, das suas vaidades. E quando eu digo povo, eu me incluo nisso e procuro vigiar na minha vida. A oração, irmãos, precisa acontecer. Olhe para todos os reis que nós citamos, que nós falamos.
Leia 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, para você entender qual era o contexto da vida daquelas pessoas, os reis que foram bons, os reis que foram maus, mas a misericórdia de Deus triunfou sobre tudo isso. Porque nós estamos hoje aqui, que nós possamos realmente fazer valer aquilo que Deus tem para nós de melhor. Vamos encerrar com a palavra. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Está lá em Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em nós, Cristo para o mundo. Anuncie a boa nova do Senhor, anuncie o testemunho desses homens que realmente não agradaram a Deus, mas seja você aquele que agrada a Deus, seja você um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, e que você seja abençoado. Compartilhe essa aula, nós já temos a lição do próximo trimestre sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar com as pessoas, incentive as pessoas a buscar a Deus através da palavra, e que você seja bem-aventurado, ou seja, totalmente feliz. Que o Senhor te abençoe e até o próximo trimestre, em nome de Jesus.